O estudo de civilizações antigas é um importante processo para entender vários aspectos da cultura atual. É também a partir disso que podemos levantar parâmetros da evolução humana e das diferenças sociais, políticas e religiosas. Hoje, nesse vídeo, vamos saber um pouco mais sobre 3 civilizações e culturas de grande importância que viveram no passado. Eu sou Ivan Lima e venha comigo para mais um vídeo do canal Fatos Desconhecidos. Vamos começar abordando a civilização Vale Harappan, que foi considerada uma das mais importantes dos territórios da Índia e do Paquistão. Ela desenvolveu amplos estudos sobre a astronomia e a agricultura e foi, inclusive, segundo pesquisas, um dos primeiros povos a fabricarem tecidos e roupas de algodão. A civilização do Vale Harappan, também conhecida como Vale do Indo, existiu no período de 3.300 a 1.300 a.C. Era uma sociedade da Idade do Bronze que ocupava do noroeste do Afeganistão até Paquistão e noroeste da Índia. Eles desenvolveram técnicas em metalurgia e faziam trabalhos manuais, utilizando pedras preciosas e semi-preciosas. Através de uma escavação feita entre 1921 e 1922, liderada por John Humbert Marshall, foram descobertas as ruínas da cidade de Harappa. Em 1999, mais de 1.000 cidades e assentamentos da civilização do Indo foram localizados. John Humbert Marshall foi o diretor-geral do Archaeological Survey of India, de 1902 a 1928. Ele foi responsável por supervisionar as escavações de Harappa e Mohenjo-daro, as 2 principais cidades da civilização do Vale Harappan ao longo do Vale do Rio Indo, na região do Paquistão. Evidências sugerem que ao menos as 2 cidades principais tinham um governo unificado e que não existiam classes sociais. Também não há indícios de atividade militar. Por isso é provável que eles viviam sem conflitos. Bom, eles foram astrônomos hábeis e tinham um ótimo desenvolvimento no cultivo de trigo, cevada, ervilha, melão, gergelim e algodão. Acredita-se que, em seu auge, a civilização do Vale chegou a ter mais de 5 milhões de habitantes. As cidades tinham uma infraestrutura elaborada e sistemas governamentais bem constituídos. As casas eram feitas em sua maioria de areia vermelha e argila, algumas de tijolos assados. Essa civilização tinha mais de 1.000 cidades e assentamentos, os quais grande parte possuía coleta de lixo, banheiros públicos, além de elaborados sistemas de drenagem e abastecimento de água. É provável que a maioria dos moradores eram artesãos e comerciantes. Os Harappans demonstraram arquitetura avançada com celeiros, armazéns, plataformas de tijolos e muros de proteção. Os antigos sistemas de esgoto e drenagem, desenvolvidos e utilizados nas cidades de toda a região, eram muito mais avançados do que os encontrados em locais urbanos contemporâneos no Oriente Médio. Em relação à arte, as escavações descobriram uma série de exemplos artísticos e culturais, como esculturas, cerâmicas, joias e estátuas. Entre as obras encontradas, uma figura em bronze chamou a atenção dos pesquisadores: a garota dançante, uma figura feminina esculpida em bronze com apenas 11 centímetros, que pode evidenciar alguma forma de dança que era desfrutada pelos membros da civilização. Outras obras incluíam estátuas de vacas, ursos, macacos e cachorros. A economia parecia depender de forma significativa do comércio, o que pode ter induzido avanços na tecnologia e no transporte.
Eles podem, possivelmente, ter sido os primeiros a usarem transporte de rodas, como os carros de boi, por exemplo. Aparentemente, eles construíram também embarcações. Acredita-se que essa civilização usava uma linguagem que consistia em símbolos. Foram encontradas nas escavações tabuletas de barro e pedra com inscrições datadas de 3.300 a 3.200 anos antes de Cristo. Até hoje, esse sistema de escrita permanece indecifrável para linguistas e arqueólogos. Quanto à religião, não se tem informações concretas. Especula-se que eles eram adoradores de uma deusa-mãe, símbolo da fertilidade, ao contrário do que se vê em outras civilizações antigas. Não foram encontrados templos religiosos ou palácios. A civilização do Vale do Indo entrou em declínio por volta de 1800 a.C., mas não se sabe ao certo motivo. Alguns estudiosos responsabilizam uma mudança climática. Outras vertentes dizem que ele teria acabado por uma invasão de uma tribo chamada de os Arianos. A civilização minoica, também conhecida como civilização cretense, existiu entre 2600 a.C. a 1450 a.C. Foi um povo extremamente avançado para a época e o primeiro conhecido na Europa. Ele ocupava a ilha de Creta, na Grécia. Foram responsáveis por construírem palácios magníficos, como os Knossos. A civilização minoica teve uma grande organização social. Tinha uma arte expressiva e o comércio era bastante importante para eles. A maioria dos arqueólogos e historiadores explicam o desenvolvimento da civilização como uma expansão natural das influências do Oriente Médio. Porém, existe outra corrente de pensamento que sustenta a ideia de que ela tenha surgido através de um crescimento indígena de Creta e de outras civilizações do Mar Egeu. Essa civilização era composta por um avançado conhecimento de engenharia. Usavam tubulações subterrâneas para o saneamento e abastecimento de água. E outras coisas, há pouca evidência de conflitos ou guerras em grande escala. Esses povos eram grandes adoradores de deusas femininas, embora exista algum indício de representações divinas masculinas. Dentro as deidades existiam a deusa da fertilidade, uma senhora dos animais, uma protetora da cidade de colheitas e muitas outras. As deusas são representadas com serpentes, pássaros ou papoulas, e muitas vezes são mostradas com uma figura de um animal sobre sua cabeça. Em seu aspecto cultural, uma grande representação de festividade era a dança atlética com touros, encenada nos afrescos de Knossos. A ápice da civilização minoica ocorreu durante um período de grandes projetos de construção, como palácios e assentamentos ao longo de Creta. Seu sistema de escrita, até a presente data, não foi decifrado. Acredita-se que essa civilização tenha sido dizimada por uma grande erupção vulcânica, um tsunami e conjuntamente por invasões micênicas do Peloponeso. A cultura de Cucutene, ou Tripilana, foi uma civilização que existiu nos anos de 550 e 2750 a.C., durante o período Neolítico. Ela foi a responsável por criar um dos maiores assentamentos da Europa. Eles ocupavam uma região de 35.000 quilômetros quadrados, onde atualmente se encontra a Romênia, Moldávia e Ucrânia. Um grande mistério dessa cultura é que, a cada 60 ou 80 anos, o povo participava de um ritual onde se queimava a aldeia inteira e se reconstruía em cima dos destroços. Na Romênia, os arqueólogos encontraram 13 camadas de assentamentos no mesmo local. Em alguns casos, o povo se mudava para outra área para reconstruir suas casas. Os pesquisadores
tem teorias diferentes a respeito do porquê o povo Cucuteni fazia isso. Mas o motivo real permanece uma incógnita. As cidades tinham cerca de 15 mil pessoas. Elas seguiam um modelo matriarcal, onde as mulheres eram chefes de família e também faziam o trabalho agrícola, cerâmica, têxteis e vestuários. Os homens, em geral, eram caçadores. Criavam animais e fabricavam ferramentas. A economia Cucuteni era essencialmente agrícola. A importância da caça e da criação de animais dependia das condições ambientais, e a pesca e a coleta eram igualmente importantes. A religião, assim como as outras faladas anteriormente, era pautada no aspecto feminino, como a grande deusa mãe. Um grande símbolo de fertilidade e de maternidade. O outro símbolo comum nas adorações era o touro, que representava a força divina dos deuses, e uma cobra, simbolizando a eternidade. Escavações descobriram altares decorados, cerâmicas e estatuetas feitas de metal. Eles se assentam em vilarejos com casas de vários recintos. As casas, algumas com 2 pisos, eram estruturadas em madeira. Possuíam paredes rebocadas com barro e o chão de terra batida. Paredes e pisos eram revestidos com barro pintados de branco e vermelho e decorados para manter os moradores a salvo dos espíritos malignos. Os arqueólogos encontraram vários artefatos religiosos nas residências, o que leva a acreditar que os cultos e rituais eram feitos nas casas e não em templos. Quanto aos túmulos, a maioria era individual. Os corpos estavam adornados com adereços e artefatos, alguns em ouro. A cerâmica, uma das principais características dessa civilização, revelaram uma forte estética presente. A princípio, pesquisadores acreditavam que essa civilização não possuía nenhuma estrutura hierárquica de poder. Mas, com o avanço das escavações, eles descobriram provas da existência de uma posição social e política superior, distinta das demais. Artefatos de prestígio foram indicados por uma minoria de túmulos, que sugerem, possivelmente, uma posição superior de alguns indivíduos. Bom, essas são algumas das civilizações descobertas por arqueólogos e historiadores que, em suas pesquisas, tentaram desvendar os segredos de culturas diferentes e perdidas ao longo da história. Ainda que muitos estudos estejam sendo feitos, existem ainda muitos mistérios que permanecem em segredo com essas civilizações. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você sempre acompanha esse canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva agora. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim, o YouTube irá te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Nos vemos em breve e um forte abraço. Até mais.